Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos dando continuidade com o estudo da lição da Escola Sabatina e hoje o tema, o caráter imutável de Deus. Nós vamos nos atentar aqui ao texto de Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, que nos diz o seguinte: Eu, o Senhor, não mudo. Jamais poderia mudar, né? Como alguém que é perfeito vai mudar? O que alguém que é perfeito precisa mudar? Um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de bonança. O que esse Deus precisa ser mudado? Precisa ser mudado coisa nenhuma. Então, queridos, embora alguns entendam que isso significa que Deus muda em algum aspecto, o restante do verso e seu contexto imediato mostram que a imutabilidade de Deus afirmada aqui é a sua imutabilidade moral. Vamos atentar a esse detalhe, porque a lição de amanhã ela nos vai mostrar algo um pouco diferente do que nós estamos vendo hoje. Aqui, quando a Bíblia fala que Deus não muda, ela está falando sobre uma imutabilidade moral. E o restante do verso ele indica que Deus pode mudar em termos de relacionamento. Quer um exemplo? O povo de Nínive estava mergulhado no pecado. Eles estavam pecando de maneira cruel, de maneira devastadora. E Deus mandou Jonas até lá. E você conhece a história. Jonas não queria ir até aquele local. E aí Deus havia prometido que ia destruir aquele povo por conta de sua iniquidade. O povo estava pecando, o povo estava num lamaçal de pecados, mas aí o povo se arrependeu. Então Deus resolve mudar de ideia. Então você pode pensar assim, como assim? A Bíblia fala que Deus não muda e agora Deus mudou. Repare, queridos, a imutabilidade de Deus é a respeito da sua moralidade, do seu caráter. Em questão de relacionamentos, Deus pode sim mudar. Se você está praticando injustiça, se você está vivendo no pecado, vivendo no erro, as promessas para você não são as melhores, mas Deus pode mudar se caso você também mudar. Se por acaso você acertar com os caminhos de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele endireita as varedas, ele conserta os caminhos tortuosos. Então, Deus se envolve nos altos e baixos relacionamentos da criação com ele. Mas, apesar dessas oscilações e de todas as situações que as acompanham, o caráter de Deus permanece constante. E isso é afirmado em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim, Deus não é fonte do mal. É isso que a lição nos afirma. Queridos, no livro de Malaquias também, o povo estava procurando ali a justiça, e Deus faz ali um convite no livro de Malaquias, se você observar no capítulo 3, e o versículo 7 diz o seguinte: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é um convite que Deus faz àquelas pessoas que buscavam a justiça de Deus. Em outras palavras, as pessoas estavam dizendo: cadê, Senhor, a tua justiça? Onde ela está? E Deus diz: tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós. É isso que Deus está dizendo aqui no livro de Malaquias, fazendo esse convite àquelas pessoas. Então, queridos, Deus não pode negar a si mesmo. Ele nunca mente e não pode quebrar suas promessas. Podemos ter certeza de que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus em Cristo, que se entregou por mim e por você naquela cruz. Se você acredita nisso, você é alguém que tem a esperança de ver Jesus voltar. E você sabe que o Deus que prometeu que um dia virá a essa terra, ele virá e não há de demorar. Querido, esta é a lição. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para que feche os seus olhos aí mesmo onde você está e faça uma oração conosco. Santo e eterno Deus, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela lição que aqui estudamos. Abençoa esse tema e que possamos cada vez nos inteirar mais nele. Em nome de Jesus. Amém.